Quem você pensa que você é? Você já ouviu essa pergunta alguma vez? Quem você pensa que você é? Eu quero primeiro, antes de mais nada, agradecer ao pastor John Piper, porque essa mensagem de hoje aqui ela foi inspirada ou retirada de um texto que eu li dele. Tá certo que eu dei uma melhoradinha, mas quem você pensa que você é? Mas a gente precisa dar os devidos créditos. Muito bem, vamos orar. Pai amado, eu quero agradecer por este tempo, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Mas eu te peço agora, Pai, que os nossos corações estejam abertos, para nós entendermos realmente aquilo que o Senhor quer nos dizer e que nós possamos sair daqui convictos daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Fala conosco agora, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Instituto Barna, que é um instituto de pesquisas americano, há alguns anos publicou um estudo sobre a igreja. Eles disseram que os cristãos são geralmente vistos por aqueles que não frequentam a igreja como hipócritas e julgadores. Os cristãos são percebidos como hipócritas, como se isso fosse alguma novidade. Nós ouvimos isso com tanta frequência que às vezes a gente deixa passar, passa por cima dessa ideia, mas nós precisamos perguntar para nós somos hipócritas? Como a maioria das coisas na vida, a resposta pode ser sim e não. O grande problema com essa resposta sim e não é que metade dela é sim. É verdade. Então eu fiquei pensando, por quê? Por que os cristãos são frequentemente vistos como hipócritas? Bom, claro, as pessoas não são necessariamente grandes falsificações, né? Mas também é verdade que nem todos estão propositalmente vivendo a totalidade da vida cristã. Mas a gente tem que saber que nem todos os cristãos vivem vidas duplas. Há pelo menos duas razões pelas quais nós parecemos hipócritas, às vezes. Uma é uma questão de rendição. Às vezes, nós damos apenas um controle parcial das nossas vidas a Cristo. Quando os cristãos vivem dessa maneira parcial, eles nunca entendem realmente o que significa a verdadeira alegria de seguir a Cristo. E o resultado é um cristão tentando resolver e arrumar a sua própria vida com as suas próprias forças. E é claro, isso leva à hipocrisia. Você não pode falar sobre a alegria de seguir a Cristo quando você não se entrega totalmente a Ele. Mas eu penso que existe uma segunda razão pela qual alguns cristãos são percebidos como hipócritas. Às vezes, por alguma razão, nós tentamos demonstrar aos outros algo que nós realmente não somos. E isso é uma verdadeira falsa identidade. Muitos cristãos têm problema de identidade. Quem é você? Como é que você conseguiu essa sua identidade? O que é que você está fazendo nesse mundo agora? Eu quero dizer para vocês que nenhum cachorro, nenhuma tartaruga, nenhum peixe perde uma noite de sono perguntando isso para si mesmo. Só nós, seres humanos, é que pensamos sobre isso. E é sobre isso que nós vamos gastar esse tempo que nos resta agora. Nós vamos procurar
respostas para essas 3 perguntas nesse pequeno texto de 1 Pedro. Quem é você? Como você conseguiu essa identidade? E para que você está aqui agora? Então, vamos respirar fundo e ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre a nossa identidade. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler os versos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. A palavra de Deus nos diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Quem é você? Primeiro você tem que ter em mente que Pedro está identificando os cristãos. Ele está falando aqui sobre quem é você, se você é um cristão. Essa é a razão da sua existência como cristão. Então, esse texto foi escrito explicitamente para aqueles que são filhos de Deus. É isso que você precisa entender. E ele dá aqui, então, 4 maneiras de descrever a sua identidade, respondendo à pergunta: quem é você? A primeira delas vai, estou esperando. Vai, aperta aí o botão, vai. Pum. Isso. Nós somos povo escolhido. É o que está escrito aí no texto. Em algumas versões está escrito geração eleita. E isso aparece 2 vezes nesse nosso texto, nesse pequeno texto. No verso 9, vocês são povo escolhido de Deus. E no verso 10, antes vocês não tinham identidade como povo. Agora vocês são povo de Deus. Eu sei que isso trata de uma identidade coletiva, comunitária. O texto está falando sobre a igreja, o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Mas a implicação dessa afirmativa é pessoal. Porque o povo escolhido de Deus é uma nova comunidade de pessoas, de todas as raças, de todas as cores, de todas as culturas, que agora são tratados como forasteiros e peregrinos aqui no mundo, como diz o verso 11 desse texto. O que nos dá essa nova identidade não é a cor ou a cultura, mas é a escolha de Deus. É por isso que essa frase impressionante é pessoalmente crucial para você. Você faz parte do povo de Deus. Assim, a sua identidade agora é que você é parte do povo escolhido. Deus escolheu você. Quando Deus nos escolheu, Ele nos viu no nosso pecado, na nossa condenação. E então, Ele nos alcançou. Nós não somos apenas objetos da sua escolha, nós somos objetos da sua misericórdia. É o que diz o texto aí no verso 10. Ele me escolheu e em seguida ele me chamou para perto dele, na sua graça, na sua misericórdia, para me ajudar e me salvar. Eu sou escolhido e alcançado pela graça. E você? Mas o texto também diz para nós que nós somos nação santa. Não se assuste, eu pulei a segunda expressão propositalmente, nós vamos voltar a ela daqui a pouquinho.
Isso significa que você não é mais simplesmente uma parte deste mundo que está vivendo e tentando se virar na sua vida. Você foi justificado por Deus e separado para Deus. Você existe para Deus. E uma vez que Deus é santo, nós somos nação santa com outros que fazem parte da igreja, o povo de Deus. Você compartilha o caráter de Deus, porque Ele fez de você um santo para Ele. Então, se você não agir de maneira santa, você está agindo de maneira contrária ao caráter de Deus, que está em você. Isso contradiz a sua essência como cristão. A sua identidade é a santidade do Senhor. Você é parte do povo de Deus, parte da nação santa, e nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa interessante, nós somos possessão de Deus, propriedade dele. Você foi escolhido, você foi alcançado, você foi santificado por Deus, e o efeito disso é que agora Deus agora se torna seu proprietário. Ele é senhor da sua vida. Se você entregou a sua vida para Ele, ela não é mais sua, é dele. Agora Deus é dono. Dono, Senhor significa dono. Então, em certo sentido, nós somos possessão de Deus, herança de Deus. Nós somos aqueles com os quais Deus pretende passar toda a eternidade. Quando Deus diz em 2 Coríntios 6,16, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que ele está dizendo é, eu vou viver com eles e andar com eles, porque eles são meus. É isso que Deus está dizendo sobre o seu povo escolhido. É isso que Ele está dizendo sobre você. Você foi escolhido, alcançado, justificado. Você é possessão de Deus com quem Ele anda e se revela numa relação pessoal para sempre. E, finalmente, nós somos reino de sacerdotes, ou sacerdócio real, em algumas outras versões. Aqui tem 2 pontos. O primeiro deles é que você tem acesso direto a Deus. Você não precisa mais de um sacerdote humano como um mediador. Ele mesmo providenciou um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Você tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Às vezes, algumas pessoas, alguns líderes tentam deturpar esta ideia e transformar a si mesmo num intermediário. Isso é ensino falso. Você não precisa mais. Você tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bem. Uma segunda coisa importante nesta expressão reino de sacerdotes é que você tem um papel ativo, exaltado na presença de Deus. Você não foi escolhido, justificado, alcançado apenas para desperdiçar o seu tempo fazendo nada. Você é chamado agora para ministrar na presença de Deus. Você tem que entender que, nós temos que entender que a nossa vida, toda a nossa vida, é um serviço sacerdotal. Você nunca está fora da presença de Deus, numa zona neutra, onde Deus não está atuando. Você está sempre no pátio do templo, porque o Espírito Santo está em você. Ou a sua vida é um serviço espiritual de adoração, ou ela é um total desperdício. Veja o que diz Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável.
Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Assim você pode ver a sua identidade, a resposta para a pergunta: quem é você? Quem sou eu? Essa resposta nos leva diretamente para a pergunta: para que você está aqui? A sua identidade te leva para o seu propósito. Você foi escolhido, alcançado, santificado para uma finalidade: ministrar como sacerdote. Uma das grandes contribuições de Lutero à eclesiologia, à própria vida da igreja, foi a sua doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Mas, ao mesmo tempo, nenhum outro elemento do seu ensino foi tão mal compreendido. Quando a gente fala em sacerdócio de todos os santos, ou sacerdócio de todos os cristãos, para alguns isso significa que não há mais sacerdotes na igreja. Isso é chamada a secularização do clero. Então, dessa ideia, alguns grupos defendem que o ministério na igreja deve ser abolido, como uma ordem distinta dentro da igreja. Ou seja, já que todos somos iguais, não há ninguém que possa ministrar um ao outro. Então eu sou o meu sacerdote e posso ser cristão em casa. Existem outros que acreditam que o sacerdócio de todos os cristãos implica que cada cristão é seu próprio sacerdote, por isso ele tem o direito do julgamento privado em assuntos de fé e doutrina. Eu quero dizer que ambos os casos, eles são como perversões do ensino ou da intenção original de Lutero e do próprio ensino bíblico. A essência da doutrina de Lutero pode ser expressa numa única frase: somos todos sacerdotes uns dos outros e sacerdotes para o mundo. Lutero, ele procurou romper aquela divisão tradicional que existia na igreja oficial de duas classes, clero e leigos. Ele está afirmando e trazendo, resgatando para nós a ideia bíblica de que todo cristão é um sacerdote devido ao seu batismo. Esse sacerdócio deriva diretamente de Cristo. Nós somos sacerdotes como Ele é sacerdote, filhos como Ele é filho, reis como Ele é rei. Mas tem mais. Cada membro do corpo tem uma parte igual nesse sacerdócio. Isso significa que as atividades ou os ofícios sacerdotais são propriedade comum de todos os cristãos. Não propriedade especial de uma casta seleta de homens santos. O interessante é que essa afirmação de que todos os cristãos são sacerdotes no mesmo grau está baseada, ela tem reflexos em toda a Bíblia, mas ela está baseada principalmente em 3 textos. Um é esse que nós estamos lendo, verso 9, vocês são reino de sacerdotes. Um outro texto está em Êxodo 19, que diz: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Quando Moisés estava para receber os 10 mandamentos e ele está falando sobre o povo de Israel. Um outro texto está em Apocalipse 1:6, e ele diz que ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, falando da atuação de Jesus Cristo na nossa vida. Perceba que, do começo ao fim da Bíblia, nós somos designados como sacerdotes, como ministros, uns aos outros e para o mundo. O sacerdócio de todos os cristãos, então, é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. É um serviço tanto quanto uma posição.
Deus nos fez um corpo. Ou, para usar a figura que Lutero gostava, nós somos um bolo. A nossa unidade, a nossa igualdade em Cristo é demonstrada pelo nosso amor mútuo e pelo cuidado com os outros. Tudo isso implica que você não pode ser cristão sozinho. Essa ideia de que eu posso ficar em casa e ter a minha fé e a minha construção da minha vida cristã lá em casa, com a minha família, isso não é bíblico. Assim como nós não podemos nascer de nós mesmos, assim como nós não podemos batizar a nós mesmos, da mesma forma que nós não podemos servir a Deus sozinhos. E o coração desse ministério é o que Pedro está descrevendo aqui. Essa é a sua identidade se você é um filho de Deus. É isso a resposta da sua pergunta: quem é você? Mas a segunda pergunta que nós temos é: como é que se obtém essa identidade? Nós podemos responder essa pergunta agora. A resposta, na verdade, é quase óbvia, né? Nós recebemos a nossa identidade de Deus. Na verdade, a nossa identidade é a nossa relação com Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos alcançados por Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos santos para Deus. Nós somos investidos como sacerdotes reais por Deus. É tudo em volta de Deus. Pedro diz isso numa declaração no final do verso 9. Ele fala assim, ele refere-se a Deus como aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o modo como nós chegamos lá é por Deus. Deus nos chamou da vida nas trevas para a luz maravilhosa da sua presença. Então a resposta para a pergunta, como é que nós conseguimos a nossa identidade, é que Deus deu para nós. Ele nos deu pela graça, por força do seu apelo irresistível. Deus nos deu a identidade que nós temos. Eu gosto bastante das histórias de Jason Bourne. Para quem não sabe, esse é um personagem de filmes e de livros também. E o primeiro filme, A Identidade Bourne, é a história de como é que você é quando você não sabe quem é. Jason Bourne é um agente altamente treinado e especializado do governo dos Estados Unidos, que tem uma tremenda capacidade de luta, de vencer os inimigos, de entender as situações que ele está vivendo e pensar estrategicamente como solucionar todas as suas, superar todas as suas barreiras. Mas por causa de um tiro que ele levou porque ele caiu no mar e quase se afogou, esse trauma fez com que Bourne esquecesse a sua identidade. Ele não sabe mais quem é. E em determinado ponto, o Bourne está questionando a si mesmo sobre quem ele é, porque ele está sentado no restaurante e ele percebe que ele já olhou pela janela e ele já observou todos os carros que estão lá fora e ele já decorou todas as placas daqueles carros. E ele pode fechar o olho e dizer com detalhes a aparência de cada pessoa que está sentada naquele restaurante. Então ele pergunta para si mesmo assim, quem faz esse tipo de coisas? Isso é uma ótima pergunta. E é importante para ele que tem a identidade dele perdida, porque quem faz esse tipo de coisa só pode ser um agente secreto. Então deixa eu perguntar para você e questionar você sobre a sua identidade.
O apóstolo João, no seu evangelho, nos diz que nós somos filhos de Deus, que confiam no nosso relacionamento com Deus. João diz que um dia Jesus Cristo vai voltar a esse mundo para julgá-lo. E nós aguardamos esse retorno porque nós não temos vergonha do evangelho. Como é que nós nos tornamos, então, cristãos confiantes e sem vergonha? Sem vergonha do evangelho. João diz que você nasceu de Deus. Isso é algo que João vai elaborar no seu evangelho. Se você quiser entender melhor, leia o evangelho de João. João está dizendo que da mesma maneira que você nasceu fisicamente do seu pai e da sua mãe, você também precisa nascer espiritualmente do seu Pai Celestial. Quando você confessa o seu pecado a Cristo, você pede perdão e invoca Cristo para salvar você do julgamento e da condenação, João diz que você está nascendo de novo. Você foi adotado das ruas escuras desse mundo para a família de Deus. É assim que nós recebemos essa identidade. Mas isso nos leva à terceira pergunta. O que você vai fazer com isso? Para que é que você está aqui, neste mundo agora? O que nós vimos até aqui foi que a nossa identidade nos leva diretamente ao nosso propósito. Nós somos escolhidos, alcançados, dominados, santificados, tudo para sermos sacerdotes reais. Mas Pedro, nesse texto, ele é muito específico quando ele nos diz a razão exata de Deus ter nos dado esta identidade. Ele diz no verso 9 que nós existimos para mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito em tempo integral de um sacerdote real. Tornar conhecidas as glórias do Rei. Conheço a história de um rapaz que estava entrando numa aula na sua escola. Era a última aula do dia. Ele entrou e o professor regular não estava ali, tinha uma professora substituta. Ele foi o primeiro aluno a entrar na sala e foi e sentou no seu lugar. Quando ela viu ele entrando, ela ficou olhando fixamente para ele e ele ficou até meio incomodado, né? A professora então olhou para a lista de presença e disse: "Você deve ser fulano de tal", e falou o nome dele. Não havia nenhum mapa de assentos, ele nunca tinha visto aquela mulher e não havia como ela adivinhar quem era ele. Ele perguntou então para ela se ela o conhecia e ela disse que não. "Mas você é muito parecido com seu pai." Essa mulher tinha crescido com o pai dele e ele se parecia tanto com o pai que imediatamente ele foi reconhecido. Ele era a imagem do seu pai. Da mesma maneira que o cristão deve ser a imagem do seu Pai Celestial. Já aconteceu isso com você? Quando você sai de um ambiente, quando você deixa uma conversa, alguém diz: "Ele se parece com Deus? Com Jesus Cristo?" Quando nós vivemos a nossa fé, a nossa identidade como cristãos, é isso que as pessoas vão ver em nós. Quando eles veem como nós vivemos, como nós tratamos os outros, o nosso amor, a resposta deles deve ser: "Você se parece muito com o seu pai." As nossas vidas precisam ser reflexos
do nosso Senhor, do nosso Pai. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus e assim desenvolver a nossa própria identidade. Sabe, tem muita discussão nos nossos dias hoje sobre autoestima, autoimagem. Como é que nós vemos a nós mesmos? Como é que você está desenvolvendo a sua própria identidade? Isso é uma coisa importante. Mas o que eu quero que você aprenda nesta manhã é que o ângulo especificamente bíblico sobre essa questão é que a nossa identidade não é definida em termos de quem nós pensamos que nós somos. Na verdade, não interessa quem você pensa que você é. A nossa identidade é definida em termos do que Deus faz em nós, na relação que Ele cria conosco e com o propósito que Ele designa para nós. Em outras palavras, como cristão, você não pode falar sobre a sua identidade sem falar sobre o que Deus fez, a ação de Deus sobre você. Sobre a relação que você e Deus têm e o propósito de Deus para você. O conhecimento bíblico da identidade humana é radicalmente centrado em Deus. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos alcançados por Deus. Nós somos propriedade de Deus, santificados por Deus, sacerdotes de Deus. A linguagem que Pedro usa aqui para nos identificar exige que Deus seja incluído como aquele que atua, aquele que faz as coisas acontecerem. A nossa identidade não é um fim em si mesmo. Ela existe, ela nos é dada para o serviço sacerdotal, que Pedro define como a proclamação das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos fez quem nós somos, para que nós pudéssemos proclamar a grandeza da sua liberdade em nos escolher, a grandeza da sua graça em nos alcançar, a grandeza da sua autoridade e poder em nos possuir, a grandeza do seu valor e pureza em nos fazer santos. Em outras palavras, Deus nos deu a nossa identidade para que a sua identidade fosse proclamada através de nós. Deus nos fez quem somos, para que nós possamos fazer saber quem Ele é. A nossa identidade é uma questão de dar a conhecer ao mundo a identidade de Deus. O propósito da nossa identidade não está focado em nós. O propósito da nossa identidade é que a grandeza de Deus seja vista em nós. Então, ser cristão é fazer a grandeza de Deus conhecida. Isso é quase a mesma coisa. Nós vivemos, existimos, para que Deus seja conhecido. Você pode fazer isso nos cultos, com a pregação e a adoração. Você pode fazer isso nos grupos pequenos, quando você diz para as pessoas, quando nós dizemos uns para os outros, como Deus tem sido para nós e o que nós desejamos que Deus seja para nós. Você pode fazer isso no seu local de trabalho ou de estudo, quando você diz às pessoas por que você adora a Deus e por que você considera que Ele é grande. E você pode fazer isso de 1000 diferentes formas de amor que se adequam à sua maneira de ser, à sua situação, à sua personalidade. Mas preste atenção,
esse é o seu propósito de vida, a sua razão de existência. Você não está aqui para vencer e para ter uma vida e um legado para deixar para o mundo, não. A sua razão de existência é anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você assume a sua identidade, assume também a responsabilidade de fazer as grandezas de Deus conhecidas em todo lugar. Sabe, a reforma protestante trouxe de volta a consciência do ministério, do sacerdócio de todos os crentes. E assim, também resgatou a responsabilidade da expansão do conhecimento de Deus por meio de você e de mim. Quando você assume a sua identidade de cristão, assume automaticamente o compromisso com a missão de Deus. Então, meu irmão, faça da sua identidade algo a ser visto, algo a ser buscado, algo a ser admirado, porque Deus é quem está sendo mostrado. Deus nos fez quem somos, para mostrar ao mundo quem Ele é. Amém? Pai amado, nós te agradecemos por este tempo. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a identidade que temos. Nos deu o propósito de vida. E nos dá o privilégio de sermos aqueles que mostram ao mundo a sua grandeza. Por isso nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos use como povo, nos use como nação, nos use como sacerdotes. Toma conta das nossas vidas e nos faz ver aonde o Senhor está trabalhando, para que nós possamos ser úteis à expansão do Teu reino. Toma conta de cada um aqui. E se por acaso há alguém aqui no nosso meio que ainda não assumiu este compromisso contigo, ainda não tem esta identidade dada por ti, aqueles que creem no teu nome, que hoje seja um dia de salvação. Toma conta das nossas vidas, é o que nós pedimos agora. E oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, meu irmão, saia daqui e vai ser luz aonde você estiver. Mas não sai correndo, não. Aproveita para dar um abraço na pessoa que está do seu lado, desejar uma excelente semana. Vem aqui me dar um abraço também, que eu também sou carente. E depois você pode ir embora e que Deus abençoe você.